Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês aí agora o conteúdo de química geral e inorgânica, tá? Então a ideia aqui nesses vídeos que eu vou lançando durante as semanas é trazer de forma bem simples, assim, bem rápida mesmo, alguns conceitos que eu acredito que sejam mais importantes, tá? Para a gente conseguir resolver as atividades, tá? E conseguir dar seguimento aí na disciplina de química, certo? Então, desde já agradeço a atenção de todos e vamos aqui resolver três exercícios simples, porém que é necessária a compreensão, tá, desses fundamentos aqui que a gente vai ver para poder ter um bom proveito no curso aí, certo? Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês aqui, eu retirei lá no livro da Unicesumar, tá? Do capítulo 1. Basicamente, a gente vai resolver aqui essas três questões. A primeira questão é o seguinte: a eletrosfera é a região do átomo que? Aí a gente tem aqui algumas afirmações, certo? Então, vamos lá. A primeira afirmação: contém as partículas de carga elétrica negativa. Tá? Vamos passar todas aqui para a gente ver. B. Contém as partículas de cargas elétricas positiva. Contém os nêutrons. Concentra grande parte da massa do átomo. Contém os prótons. Tá, vamos fazer aqui o inverso, da errada para a certa, tá? Vou começar aqui da letra E. Aqui está falando o seguinte, que a eletrosfera contém prótons, tá? Pessoal, isso daqui é mentira, tá? Isso aqui não é verdade. A gente vai ver também aqui, ó, nesse esqueminha, que os prótons, na verdade, eles se encontram no núcleo, assim como os nêutrons, certo? Então, os prótons, eles estão no núcleo do átomo, tá? Estão lá no núcleo, né? Então, essa afirmação aqui é falsa. Letra D. Concentra grande parte da massa do átomo. Pessoal, isso aqui também é mentira. A gente vai ver depois, aqui para baixo, que a grande parte da massa, na verdade, está justamente no núcleo, que é onde a gente tem os prótons e os nêutrons, tá? Então isso daqui também é mentira. Contém os nêutrons, né? A gente acabou de ver que não, os nêutrons eles estão no núcleo junto com os prótons, então é falso. Contém as partículas de carga elétrica positiva, é falso, né? Isso daqui basicamente seria equivalente a essa aqui, ó, né? Dos prótons, que são cargas positivas. Né? Então a gente viu que isso daqui, na verdade, ele está no centro do átomo, está no núcleo, né? Ele forma o núcleo. E a afirmativa A, né, que é a correta, que fala o seguinte: contém as partículas de carga elétrica negativa. Pessoal, isso daqui é verdade. Tá? A gente pode ver aqui no esquema que basicamente, né, a gente tem aqui, ó, a eletrosfera é onde a gente tem os elétrons, tá? Os elétrons. Então, nessa parte aqui, ó, nessa eletrosfera, é onde a gente vai ter a região, né, que contém cargas elétricas negativas, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, a gente vai ter os elétrons aqui, tá? Tá vendo? Então a gente tem as partículas de elétron. Então a eletrosfera, né, como o nome que já praticamente já diz, né, eletrosfera é onde a gente tem carga elétrica negativa, ou seja, a gente tem aqui os elétrons, né? Certo? Então, a alternativa A seria a correta. Vamos aqui para a segunda. 2. Um átomo que possui 19, deixa eu pegar aqui uma outra cor, que possui 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons, apresenta respectivamente número atômico Z e número de massa A igual a. Beleza, aí tem aqui as alternativas. Primeira coisa, vamos ver aqui, ó, a gente tem que calcular o número atômico, que é dado pela letra Z, e o número de massa, que é dado pela letra A. Vamos começar pelo número atômico, tá? Que é representado pela letra Z. O número atômico, pessoal, é bem simples, tá? O número atômico ele é igual ao número, vou escrever para vocês aqui, ó, de prótons deste átomo, tá? Então vamos lá. Qual é o número de prótons que a gente tem nesse átomo? É basicamente 19 prótons. Então o Z é 19, tá? Então o número atômico
a gente vai olhar aqui para o núcleo, tá? E vai observar quantos prótons a gente tem no núcleo, tá? Para esse caso, a gente tem 19 prótons. Perfeito? A gente tem 19 prótons para esse átomo, beleza? E o número de massa, que é dado pela letra A, é bem tranquilo também. Vai ser igual ao Z mais, né, o Z a gente sabe que é prótons, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente sabe que o A vai ser igual ao número de prótons mais o número, né, a quantidade de nêutrons nesse átomo. Então, para esse caso, está bem tranquilo, né? A gente sabe que prótons, a gente tem 19, correto? Mas a quantidade de nêutrons, são quantos nêutrons? São 20 nêutrons. Né? Se a gente fizer aqui 19 mais 20, a gente vai chegar aqui em 39. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o número de massa desse átomo é igual a 39. Porque a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai somar a quantidade de prótons, certo? No núcleo, mais a quantidade de nêutrons, tá? Isso daqui vai dar pra gente o número de massa. Então, gente, ó, é bem tranquilo, né? Não tem segredo. Falou em número atômico, tá? A gente vai pensar em quem? Em prótons, tá? Em cargas positivas, tá? A gente vai, ó, esquece os elétrons aqui nessa parte, tá? Por enquanto, esquece os elétrons. Vamos olhar aqui, então, tem 19 prótons, beleza. E a gente vai olhar para os nêutrons. Então, falou em número atômico, a gente vai pensar em prótons e nêutrons, tá? E igualmente número de massa. Porque a gente vai somar os prótons, vai somar os nêutrons, e isso a gente vai ter o número de massa. Nesse caso é 39, né? Então a gente tem 19, tá? Prótons, certo? Né? Que é igual ao número atômico, que é o Z. Então tá aqui. E 39 é o número de massa. Então a alternativa correta é a D. Então ficou bem tranquilo, né? Aqui no esqueminha dá pra ver bem, né? Então, ó, próton tá aqui e os nêutrons. A gente somar esses, a gente encontra justamente esse valor A. Beleza? Então, bem sossegado. A 3 também é bem facinho de fazer, né? Parece que é complicado, mas não é. Então, vamos lá. A configuração eletrônica do átomo neutro X, tá? Então, é um átomo qualquer aqui, neutro. É dada por essa distribuição eletrônica aqui, certo? Aí é o seguinte, sabe-se também que o átomo neutro X ele tem 16 nêutrons. Portanto, o número atômico e a massa atômica do átomo neutro será. Então, ele quer saber qual vai ser o número atômico Z e quer saber também qual vai ser a massa atômica. Então, a gente tem aqui, ó, a distribuição eletrônica, tá? Que a gente usa lá o diagrama, né, de Linus Pauling para fazer. Mas aqui é bem tranquilo, pessoal. Como que a gente consegue saber a quantidade, tá, de prótons nesse átomo? Porque lembra, para a gente saber qual é o número atômico, a gente tem que saber quantos prótons esse átomo tem. E para a gente encontrar a massa atômica, a gente tem que saber a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Os nêutrons, eles já deu para a gente. Falta encontrar quem? Os prótons. E como a gente faz isso? Pessoal, tá bem sossegado. Por quê? Porque a própria distribuição eletrônica, ela nos fornece muitas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue extrair aqui, tá? Então, aqui você bem básico e direto no que a gente já consegue extrair de informação nesse momento para a gente conseguir aplicar durante essa semana. Aí, ao longo das semanas, a gente vai nos aprofundando um pouco mais, tá? Então, a primeira informação que ele nos dá, que a gente vai extrair junto aqui, é exatamente a quantidade de prótons. Pô, Maico, mas como que eu vou conseguir descobrir? Ó, não tem segredo. Por quê? A gente vai olhar justamente para quem? Para esses valores aqui, ó, como se fossem os expoentes aqui, né, dessas letras, tá? Então, ó, se a gente somar esses valores que aparecem aqui que eu circulei para vocês, então, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. Então aqui a gente tem 15 prótons. Esse átomo tem 15 prótons. Tá? Que é justamente igual a quem? Ao número atômico, Z. Bem sossegado.
O que mais a gente consegue extrair? Claro, não está pedindo no exercício, mas vai ser um plus aqui. A gente pode ver também, né, que é uma coisa bem útil, a gente vai usar mais para frente aqui, nos próximos exercícios, né, que é descobrir quantos elétrons eu tenho na camada de valência, né. Então a gente viu, né, que a gente tem, basicamente, vou fazer um desenho bem grosseiro aqui, tá, pessoal? Bem grosseiro mesmo. A gente tem o núcleo do átomo, né, e a gente tem o que? Várias camadas, tá? Várias camadas, certo? E no total temos 7 camadas. 7 camadas e 4 subníveis. É isso mesmo. Então a gente tem 7 camadas. Perfeito? Só vou confirmar depois a questão do subnível, mas se não me engano é 4 subníveis mesmo. Só que a gente tem 7 camadas aqui, tá? Esses orbitais, né? Essas coisinhas aqui, ó, que parece uma órbita mesmo. A gente tem 7. E esses valores aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Ele representa justamente o número da camada. Então, nesse caso, ó, esse átomo X aqui, ó, ele vai até a terceira camada, né? Então, até a terceira camada dele, a gente vai ter elétrons. Então, seria mais ou menos assim, ó. A gente tem a primeira camada, a gente vai ter aqui a segunda camada, e vai ter também a terceira camada. Então tá bem grosseiro aqui o desenho. Tá. Aí o seguinte, né, uma informação que a gente usa bastante é justamente, né, o valor da última camada. Então, como a gente sabe que é a última camada? É só olhar o último valor aqui que aparece, né, o maior valor que aparece por último, que no caso aqui é o 3. Nesse caso, a gente vê aqui, ó, a gente tem 1, tá vendo? 2, 2. Então aqui, ó, ele está no mesmo subnível, tá vendo? Desculpa, na mesma camada, tá na mesma camada, porém em subníveis diferentes. Então, essa letra aqui, ó, indica o subnível, tá vendo? E esse número indica o valor, né, indica qual é a camada. Tá? A gente vai se aprofundar mais para frente nisso daqui, na hora que for fazer lá o estudo de ligações químicas. Então, basicamente é isso. Aí, essa última camada aqui, ó, né, que é o último valor, nesse caso o último valor a gente está vendo que é 3, né? Então o 3 ele aparece duas vezes, certo? Então, quer dizer o quê? Que na última camada, ou seja, para esse átomo, a terceira camada, a gente vai ter quantos elétrons? Ora, é só a gente vir e somar o valor que se encontra aqui, ó. Então a gente vai olhar que é o 3, certo? Vai pegar, vai somar os valores aqui, ó, que é o 2 e o 3. Então, na camada de valência, né, a gente vai ter o que? 5 elétrons. Então, nesse caso, a camada de valência é justamente a camada 3. Deixa eu pegar uma cor aqui. Então, na camada 3, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, né? 5 elétrons, né? Porque 2 mais 3 dá 5. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Então, isso daqui é muito importante de saber, porque a gente vai fazer alguns estudos depois e a gente usa bastante essa informação, tá? Então, fica só como um extra aí para vocês de conhecimento. E mais a informação necessária a gente já conseguiu, que era descobrir a quantidade de prótons, que é basicamente somar todos esses valores, né, que estou mostrando para vocês aqui. Beleza, encontramos, são 15 prótons. A gente já encontrou o número atômico. E para encontrar o número de massa, como que é? A gente sabe que o número de massa, que é dado pela letra A, vai ser igual à quantidade de prótons, certo? Mais os nêutrons. Perfeito? Fazendo isso, a gente tem o quê? 15 prótons mais 16 nêutrons, que é o que o enunciado nos dá. Se a gente fizer essa soma aqui, ó, bem sossegado, tá vendo? 15 mais 16, 15 mais 15 é 30, vai sobrar 1 aqui, então a gente tem o número de massa sendo igual a 31. Se a gente vier aqui nas alternativas, né, a gente vai ver então que é 15 e 31 respectivamente. Então, se a gente procurar aqui, ó, 15 e 31 é justamente a letra C. Perfeito? Então, ó, essa primeira semana aqui, essa primeira lista de exercícios aqui não teve dificuldade. Minha ideia realmente é ser bem objetivo, tentar não complicar muito, não trazer muita informação assim de uma vez só para vocês. E aos poucos a gente vai aumentando esse conhecimento e vai entendendo, vai entrando um pouco mais a fundo, tá?
em cada questão dessa. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, tá? E qualquer coisa, saibam que pode contar comigo aí. Certo? Então, um abraço a todos.